Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1. Versículo de número 8. O texto bíblico diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem cobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões, por que estáis olhando para o alto, para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa manhã, Senhor, pela Tua vontade. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui neste lugar. Foi o Senhor que preparou essa mesa, essa manhã, as nossas vidas. Foi o Senhor que nos livrou de todo laço, de toda contrariedade que se levantou contra nós e nós não vemos, mas o Senhor estava lá guerreando por nós. O Senhor estava lá à frente de tudo nesse dia e ainda está e continuará. Muito obrigado pela Tua presença tão intensa neste tempo. Muito obrigado por ter nos escolhido. Muito obrigado por ter escolhido essa manhã. Era mais ou menos quase esse horário, há 12 anos atrás, quando eu me despertei no meu quarto, na cidade de Uberlândia. E quando eu me despertava naquela manhã, era uma luz e um vento dentro do meu quarto que havia me despertado. Era por volta de 9h38 da manhã. E eu não entendia porque meu quarto estava todo fechado, as cortinas fechadas, a porta fechada, e como aquele vento e aquela luz estavam no quarto. Eu me lembro que eu me assentei na minha cama, encurvei o meu corpo sobre as minhas pernas. Obrigado. E aí eu comecei a pensar, e como se fosse imagens do Data Show vindo sobre a minha mente, da minha infância no Líbano, de quando nós saímos ali do país e nós passamos por alguns lugares, outras cidades próximas de nós, e tinham pessoas mortas devido à guerra. Chegamos no aeroporto para que nós pudéssemos nos refugiar. O governo estava incentivando as pessoas a deixarem o país em lugares onde a zona de conflito era mais intensa. E tinha uma diplomacia entre Brasil e o Líbano, e as portas do Brasil estavam abertas para o povo árabe. Eu me lembro que eu vi corpos cobertos de panos, e essas cenas foram passando na minha mente.
Me lembro quando eu cheguei no Brasil, comecei a me socializar com as crianças se divertiam pela forma, eu conversava o árabe, fui aprender o português na escola e com elas. Na minha juventude, quando eu ia para a mesquita ali em São Paulo, todos os dias, foi passando essa cena na minha cabeça. A última cena que veio na minha mente foi quando eu tinha feito uma pergunta para Deus depois de ter ganhado um exemplar da Bíblia. Até então eu só tinha o conhecimento ao Alcorão. E eu tinha perguntado para Deus, depois de ter lido 5 versículos da Bíblia, minha mãe havia deixado aquele exemplar daquele livro que havia entrado dentro da minha casa. Nunca havia lido a Bíblia Sagrada e eu li por uma única oportunidade de 5 versículos, mas aqueles 5 versículos tinham falado comigo de uma forma tão poderosa como os 19 anos de Alcorão nunca havia falado comigo. E eu havia feito uma pergunta para Deus, falando assim: eu queria que o Senhor me falasse quem o Senhor é. Mas eu não queria que a minha mãe me falasse do Senhor. Minha mãe agora havia se tornado uma cristã secreta por causa da nossa família. Porque ninguém podia saber que minha mãe tinha se convertido. E ela por meses lia a Bíblia escondida de todo mundo de casa. Guardava a Bíblia enrolada num lenço, num lugar muito secreto. E ela havia deixado aquele exemplar daquela mesma Bíblia sobre o aparador que tinha lá no meu quarto, um móvel, e dizendo que, com um cartão, que o desejo dela era que aquele livro falasse comigo da mesma forma como falou com ela. Eu havia lido 5 versículos de Isaías, capítulo 43, ao qual ela havia deixado marcado para mim, do versículo 1 ao versículo 5. E eu fechei a Bíblia, quando eu li pela primeira vez, assustado. Porque como que um livro, às vezes inofensivo, desgastado, não tinha título na capa, desgastado porque o suor de quem o leu anteriormente havia corroído o nome dele. E como que aquele livro poderia falar tanto comigo? E eu fechei e falei isso para Deus. Foi a última cena que veio na minha cabeça nesse dia de 2004. Eu havia perguntado para Deus quem ele era. Eu não queria que a minha mãe me falasse dele, nem meu pai falasse, nem meus avós, nem meus tios, nem meus primos. Eu queria que ele mesmo, se possível, viesse falar comigo e me respondesse. Porque a minha alma, ela queria saber quem era Deus. Eu me lembro que não veio mais cena nenhuma na minha mente, no meu quarto. Foi quando eu abri os meus olhos, eu me deparei com um par de pés na minha frente. E sobre cada pé, uma cicatriz na altura do tornozelo. E erguendo os meus olhos, uma orla de um manto, a barra de um manto com 3 listras de ouro de um brilho intenso. E fui erguendo os meus olhos, quando eu cheguei na altura da cintura, não consegui mais olhar devido ao brilho. Não consegui mais sentar na cama. Tive que me lançar no chão e me ajoelhar. Quando eu ouvi a voz que dizia para mim: filho, eu sou Jesus. Eu morri por ti naquela cruz e vim aqui falar quem você é devido à pergunta que me fizeste. Quando me buscastes no lugar certo e me orastes da forma correta, eu te ouvi. E vim aqui dizer que você é o meu filho, que eu amei, que eu estive todo o tempo com você, nunca te deixei. Naquele momento eu não aguentei mais. Eu comecei a gritar desesperadamente, a minha alma pulsava dentro de mim. E eu gritava: Jesus, como eu lhe amo. Jesus, como eu lhe amo. E quando eu percebi que ele me abraçava e olhava dentro dos meus olhos, era como vendo vocês. Ele dizia: filho, eu lhe amo. Eu lembro quando ele me deu o último abraço, me disse: até breve. E nessa manhã poder recordar tudo isso, ouvir a palavra ressuscitou. Irmão, você tem noção do que é isso? Do que você está celebrando hoje aqui? Você tem percepção da profundidade do que você veio celebrar nessa manhã? Você consegue ter uma sensibilidade
uma percepção do que você está fazendo aqui nessa manhã, o motivo que te atrai até aqui. Você tem percepção da qual importância é? Sabe, querido, vocês não têm noção que todo dia eu choro de gratidão por Deus ter me dado a oportunidade de ouvir a palavra dele um dia e ter me atraído até ela. Por Deus ter me dado a oportunidade de eu ouvir que ele ressuscitou. Vocês não têm noção que isso é para um muçulmano. Vocês não têm noção de como Jesus é ensinado a eles quem Jesus é. Sabe, e numa manhã de domingo, famílias reunidas aqui nessa manhã para nós celebrarmos, como diz o pastor Daniel. Celebrarmos algo, querido, que não tem a gente não consegue ter noção da profundidade que é isso. Isso aqui não é simplesmente uma metáfora, isso aqui não é apenas simplesmente uma figuração. Não, isso aqui é algo literal. Isso aqui é algo que celebra aquilo que o anjo ou o jardineiro disse a Maria quando ela chegou lá e falou assim: onde está o meu mestre? Aí ele disse para ela assim: Maria, você não ouviu o que foi falado no livro dos profetas, que era necessário que ele ressuscitasse? Era necessário, Maria, que ele ressuscitasse, Maria. Então ele não está mais dentre os mortos. Você tem noção, querida, do que é ouvir isso? Do que o Espírito Santo te acordar no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, e dizer: filho, filha, hoje é dia de nós comemorarmos, de celebrarmos o quê? Aquele que dentre os mortos ressuscitou. Aquele que não se encontra, aquele que nós cantamos: morte, onde está a sua vitória sobre aquele que pode dar tudo para o homem? Eu lembro que Marta sai correndo ao encontro de Jesus e diz assim: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não haveria de ter morrido. Aí ele olha assim: Marta, se tu soubesse com quem tu fala. O íntimo de Jesus mexia dentro de si. Aí ele olhou para Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido falar sobre muita coisa sobre os muçulmanos. Você liga a televisão, a cada 2 dias um atentado. Você vê uma mobilização no mundo contra os muçulmanos. Você vê o poder europeu, exércitos, inteligência, até agora nós, passando por essa situação a nível Brasil contra os muçulmanos. Mas sabe que, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Vocês não têm noção do que o Espírito Santo de Deus está fazendo no Oriente Médio. O próprio Cristo está aparecendo para muçulmanos e salvando muçulmanos. Da mesma forma que nós recebemos notícias sobre atentados, eu recebo a cada 3 horas no meu e-mail, ou missionários que estão, eu estou conversando com eles no WhatsApp, de muçulmanos que ao redor do Oriente Médio tiveram uma própria experiência com Cristo e estão se entregando as suas vidas a Jesus. O mundo muçulmano no Oriente Médio, ele passa por um grande avivamento. Vocês não têm noção do que está acontecendo lá. Depois que eu vi o meu pai, que durante 73 anos da vida, viveu no islamismo, depois que eu vi aquele homem se converter a Jesus, para mim nada mais é impossível. Depois que eu vi o meu pai chorando na mesa da minha casa, confessando para mim, para minha mãe e para minha irmã, sobre aquilo que Jesus havia feito na vida dele, a experiência que ele tinha tido com o próprio Cristo, querido.
eu não duvido de mais nada que Deus possa fazer. Minha vida foi transformada. Sabe, amado, na verdade eu chego nos lugares e as pessoas falam assim, nossa, o Carlos está com a gente. O pastor, ontem, a gente no carro, antes de ontem, conversando, disse, Carlos, que honra para a gente ter você aqui com a gente esses dias. A honra é minha, eu estou diante da noiva do Senhor. Eu que sou privilegiado de poder estar aqui nessa manhã, manuseando a Bíblia e falando da Bíblia e do amor de Jesus para vocês. A honra é minha, não é de vocês, é minha. Deus me dá a oportunidade de eu estar diante de uma igreja tão amada pelo Senhor, de uma igreja tão preciosa que dedicou-se dias, semanas, meses. Em janeiro, quando eu vim aqui, eu havia recebido o convite para a conferência. Olha só, 7 meses nós esperando. Eu ansioso lá, os jovens que eu tive mais contato, mandando mensagem para mim. Olha, pastor, está chegando, Carlos está chegando, vamos conversar. Eu conversei com os meninos ontem, eles aprendendo a falar árabe. Sabia que tem meninos aí que falam árabe? Eu falei para eles que se eles falassem árabe hoje no culto, eu ia virar uma piruleta para trás, mas eu não posso, senão eu caio em cima do pastor Daniel. Aí eu não volto mais aqui. Não, era combinado aqui, não era lá na frente. E eles aprenderam. Eu falei uma frase, eles já aprenderam. Querido, então é gratificante. Sabe, é honroso estar aqui nessa manhã. É muito especial para mim eu estar aqui com vocês nessa manhã e poder compartilhar de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Igual eu falei para vocês, ver o meu pai convertido, um homem que havia me expulsado de casa. Sabe o que é você ouvir de um pai? Falar assim, olha, nunca mais eu quero que você me chame de pai, e nunca mais eu quero que você diga que é o meu filho. E hoje eu estou desesperado para chegar em Uberlândia. Não porque eu quero ir embora, não. Se eu pudesse, eu ficaria com vocês. O menininho ontem até me abraçou. Khalid, vamos lá para casa, muda lá para casa. A gente quer. Você já avisou sua mãe que você está me convidando para ir para sua casa? Ele veio, foi lá e falou com a mãe dele. Ele falou, não, você mora perto de casa, aí você janta e almoça ali em casa todo dia. Eu falei assim, olha, então eu vou vir. Mas eu estou com saudade do meu pai. Fazem quase 2 semanas de sentar no colo dele, daquele que a mim havia me expulsado de casa e hoje me recebe de braços abertos. Sabe o que é isso? Evangelho. Sabe o que é isso? É isso que você está celebrando aqui nessa manhã, ó, representando o corpo e o sangue de Jesus. Sabe o que é isso? Isso é cristianismo. Isso é unidade, quando andamos no mesmo junto. Eu nunca preguei a palavra para o meu pai. Pastor Delmir, vem cá, senta aqui, ó, no meu lugar aqui, ó, tem um lugar pronto para o senhor aqui, ó, por favor. Nós estávamos esperando o senhor, né? Gente, vamos dar bem-vindo para o pastor Delmir e para a pastora Edilane. Olha, chegaram, amém? Amém. Ele é muito bem-vindo aqui, né? Para quem não conhece, vice-presidente do campo de Ribeirão Preto, irmão do a cara dele, o sorriso, né, irmãos? Pastora, muito bom te ver, viu? Queridos, vocês têm noção disso? Que isso é unidade? Que o cristianismo, o principal papel do cristianismo, não é simplesmente aquilo que Paulo diz, que nós uma hora estávamos mortos e agora o Jesus nos ressuscitou espiritualmente, mas é criar uma unidade entre a igreja para que a nossa parte espiritual flua juntamente com a unidade da igreja, para que nós possamos entender sobre aquilo que tem sido pregado desde quarta-feira, a unidade, o amor, o perdão, a compreensão, a cumplicidade, a lealdade. Se eu fosse falar de tudo aquilo que eu tenho vivido para Deus, eu tenho dedicado a minha vida, seria tão pouco a gente ficar aqui 2 dias, 3 dias. Mas eu queria destacar algumas coisas, mas eu gostaria de falar algumas coisas aqui, inicialmente, para os jovens. Estudem, se formem, dediquem as suas vidas à academia que Deus colocou no coração de vocês.
Dediquem a vida de vocês às faculdades que Deus tem dado a oportunidade a vocês. Não parem no tempo. Deus tem uma recompensa para vocês na vida acadêmica de vocês que vocês nem imaginam. O Senhor tem ministrado isso no meu coração desde quarta-feira. Não que eu havia esquecido de falar, era que o Senhor queria que eu falasse nessa manhã. Estudem, busquem, alcem voos na vida acadêmica de vocês. Não desistam. Eu falo isso de experiência própria, pela minha formação, pela minha pós-graduação, juntamente com a minha irmã. Hoje minha irmã desfruta de algo valioso. Vocês não têm noção do que é o campo missionário lá na faculdade de vocês. A faculdade precisa de vocês. Não é vocês que precisam da faculdade. É a faculdade que precisa de jovens corajosos, ousados, santos, tementes a Deus e íntegros, para influenciarem aquele lugar, para serem... Eu vou contar um testemunho que eu contei para o pastor e para a pastora. Assim que eu me converti, eu estava na faculdade, e tinha um rapaz na minha sala que não gostava de mim, e ficava me provocando, igual a Penina provocava a Ana. E um dia eu cheguei na minha casa, tinha uma embalagem. Minha mãe falou assim: cara, a gente tem uma encomenda para você. Quando eu cheguei, era o nome dele, eu sabia que não tinha boa coisa, eu levei lá para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu abri a caixa, era uma embalagem tipo vinho, quase preta, o papel, endereçada por ele, para mim. E aí eu abri aquela caixa mais escura. Quando eu abri, um cheiro muito forte dentro da caixa. Ele tinha colocado terra de cemitério dentro da caixa. Tinha colocado flores pretas dentro da caixa. E havia feito: olha, o meu desejo é te ver morto. Meu desejo, eu não tenho prazer, não tenho alegria nenhuma em te ver. Naquele momento eu peguei aquela caixa, peguei um saco de lixo, coloquei o saco dentro do saco de lixo e levei em outro lugar para que a minha mãe não visse o que era aquele lixo, que não fosse ela que havia colocado na porta de casa. Levei para um outro cesto de lixo. Voltei em casa e orei. E retribuí o presente. Mandei para ele um presente embalado em uma embalagem maior. Vou abrir um parênteses. Eu tenho certeza que na hora que ele chegou o endereço, ele deve ter balançado para ver se não tinha uma bomba, né? A retribuição. Mas era um papel de embalagem florida. Uma caixa maior. Eu tinha perfumado a caixa. E dentro da caixa de presente tinha uma Bíblia, uma flor branca e uma carta escrita assim: cada um dá ao outro aquilo que tem dentro de si. Ele ficou sem ir na aula segunda, terça, quarta, quinta. Ficou alguns dias. Quando ele chegou na aula, entrando pela porta, eu estava sentado na minha carteira, ele com a Bíblia na mão, chorando. Ele direcionou-se a mim e falou assim: eu quero te pedir perdão por ter feito isso. Na verdade, eu nunca te odiei, eu te invejei pela sua dedicação e pelo amor como você falava de Jesus. Eu sou filho de cristão, desviado, me tornei cético e ateu, mas eu quero ajoelhar aqui e me reconciliar com Jesus hoje. Hoje ele está na faculdade, hoje ele está casado, se formou, tem uma família e 2 lindas filhas. E a gente manda sempre mensagem um para o outro. Aquele lugar precisa de vocês. Precisa da voz e da postura e do testemunho de vocês. A formação será apenas uma recompensa. Mas o principal foco são aquelas vidas que estão ali. Não abram mão disso. O Senhor vai prover para você o que vocês precisam custear a faculdade. O Senhor vai prover para vocês tudo aquilo que vocês necessitam em material, se tiverem uma intenção e uma motivação pelo reino dentro daquele lugar. Ouça o que eu estou falando para vocês. Eu nem sei como que eu paguei a minha faculdade, nem minha irmã, mas nós sabemos que deixamos sementes lá. Deixamos sementes lá poderosas que hoje germinaram e se transformaram em vidas, em famílias que estão transformadas pelo reino de Deus. Amém? Eu me lembro de algumas coisas. Não, me lembro de muitas coisas. Mas eu me lembro
de uma cena quando eu estava em Foz do Iguaçu. Eu tinha entrado numa unidade de atendimento emergencial. Lá é a unidade de atendimento emergencial. Para a gente conhece aqui como pronto-socorro, né? Um casal havia ido me deixar lá, um casal de pessoas que havia me oferecido ajuda. E aí o médico, ele foi fazendo o trabalho dele, né, que compete a ele. Foi saturando algumas feridas, algumas cicatrizes, algumas machucados, perdão, que estavam espalhados pelo meu corpo. Ele disse assim para mim: eu acho que você teria que chamar a polícia para denunciá-los. Ele estava falando sobre os muçulmanos que haviam me pego e haviam me espancado porque eu havia me tornado cristão. E o médico falou assim: olha, você tem que ir na polícia e fazer um BO, porque isso é desumano, eles não podem fazer isso com você. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Eu lembro que eu havia me machucado bastante, porque foram uns 4, 5 rapazes muçulmanos lá de Foz do Iguaçu que viram que eu tinha me tornado cristão. Eu falei assim para eles: eu não posso fazer isso. Ele: como assim você não pode fazer isso? Eu falei assim: porque eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Eles estão na ignorância. Mas o que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou perdoá-los. Vou orar por eles. Vou amá-los. Porque foi isso que Cristo me ensinou a fazer por aqueles que me perseguem. Foi isso que Cristo faria em meu lugar. Os amaria, olharia eles com olhares de amor e perdoaria eles e oraria por eles. O médico olhou e falou assim: não tem lógica você fazer isso. Isso é fora da lógica. Eu falei assim: é verdade. Nem eu mesmo entendo, muitas das vezes, o que o Espírito Santo me leva a fazer. Mas eu sou obediente a Ele. Estou fazendo algo porque Ele tem me pedido. Amar aqueles que têm me perseguido. Amar aqueles que me blasfemam e aqueles que desejam o meu mal. Sabe o que isso gera, querido? Gera unidade. Sabe, querido? Não tem nada mais poderoso do que o perdão. Não tem nada que mais gera unidade dentro de um contexto de igreja, dentro de uma organização, do que o perdão. Eu posso falar a vocês hoje com todo prazer, com toda satisfação. Eu tenho saudade do céu. Escute isso. Vocês vão sentir dentro do meu coração todos os dias. Tenho saudade de Jesus. A minha alma todos os dias clama pelo céu. Eu tenho tanta saudade do céu. Eu sei que tem um propósito para ser cumprido aqui na terra. Mas todas as vezes que eu olho essa mesa aqui, olho esses elementos que representam o corpo, eu me lembro do céu. Eu quero ir logo para o céu. Meu corpo está na terra, mas a minha mente, o meu coração está no céu. E eu me lembro da recompensa daquela cruz sangrenta, daquela cruz de dor, daquela via de dor, o que me ofereceu. E hoje eu tendo a oportunidade, depois de tantos anos, há 12 anos eu tendo essa mesma oportunidade, que domingo após domingo de Santa Ceia nós celebramos essa oportunidade que me foi oferecida pelo Espírito Santo, que é poder desfrutar de uma vida em comunhão com a igreja e com o céu. Sabe, amado, o texto que eu li, ele tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. A Bíblia nos diz aqui que depois de ter sido ressuscitado, depois de haver provado da ressurreição, Jesus aparece pela última vez aos seus discípulos, num discurso que os discípulos já vinham ouvindo há algum tempo. Eles já vinham ouvindo esse discurso que Jesus se despediria deles. E aí agora Jesus parte. E eles olham para o céu imaginando que Jesus por um momento fosse parar. Aí os anjos falam assim: olha, ele já foi. Agora é vocês dar continuidade àquilo que vocês receberam. É vocês darem continuidade àquilo que foi lhes ensinado.
é vocês agora porem em prática aquilo que vocês viveram. Esse é o segredo dessa conferência. Nós tivemos a terça, a quarta, a quinta, a sexta, estamos encerrando hoje. Aqueles homens com Jesus, eles teve a oportunidade de conviver com Jesus há alguns anos. Só que chegou um momento que Jesus falou assim: agora vocês têm que pôr em prática tudo aquilo que foi lhes ensinado. Esse é o segredo para o sucesso dessa conferência, porque essa conferência ela não pode se resumir apenas nesses 6 ou 5 dias que se foram ao findar da conferência, ao fechar daquelas portas, a organização do local. Nós falamos assim: acabou a conferência. Não, a conferência ela se inicia agora. A conferência, o propósito do plano para esses dias se inicia agora. É o que aconteceu com a vida dos discípulos. Os discípulos, o ministério deles foram evidenciado quando Cristo deixou eles, falou assim: agora vivam, agora desfrutem, agora caminhem, agora vão para os lugares, ensinem, exortem, corrijam, curam, ressuscitem os mortos, sarem os enfermos, curem os cegos, façam que os mudos falem, os surdos voltem a ouvir. Agora Jesus falou assim: agora que vocês vão iniciar a vida de vocês. Então, AD Cravinhos, a conferência de Deus para a vida de vocês começam hoje. Após conferência, vocês foram ensinados, instruídos, orientados. E a partir de hoje, a cidade de Cravinhos, as cidades ao redor de Cravinhos, as pessoas que não gostam de você e os confins da terra começarão a saber quem Cristo é após a experiência que vocês tiveram na conferência. É o que Jesus fala com os discípulos. Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, eu vos ensinei, orientei. Além disso tudo, Jesus, o que Jesus fez na vida deles? Curou eles, restaurou muitos deles, tirou muitas coisas dentro deles que não eram coisas que iriam contribuir, e colocou e reconstruiu aquilo que Jesus queria reconstruir na vida deles. Então, depois de Jesus ter feito tudo isso, promovido isso dentro da vida deles, em todos os âmbitos da vida deles, agora falou assim: agora é o momento de vocês irem. E aí Jesus fala assim para os discípulos: agora que vocês vão receber o poder, a virtude, a unção, vocês agora testemunharão e vocês farão aquilo que eu fiz, ou em proporção muito maior. Se vocês credes em mim, vocês farão obras muito maiores. Por que Jesus falou sobre obras muito maiores? Por causa do tempo, porque os discípulos agora, eles passariam a ter um tempo muito maior do que Cristo teve com aquelas pessoas que ele cruzou a vida. Agora não eram mais 3 anos, existiriam homens, eles ficariam 10, 15, 20 anos. Então Jesus motivou dizendo: olha, vocês farão obras muito maiores, ou seja, vocês terão um tempo a mais, um tempo mais hábil para fazer tudo aquilo que vocês fizeram e viram eu fazer. Então Jesus chama eles e libera sobre eles uma palavra profética. E era sobre isso que eu queria trabalhar nessa manhã, no início dessa conferência, no encerramento do trabalho da igreja, mas no início da igreja para com a sociedade, do início do trabalho da igreja para os âmbitos onde Jesus orientou os discípulos. Jesus disse assim para os discípulos: olha, e vocês serão minhas testemunhas quando vocês receberem o poder. Querido, eu vi desde quarta-feira, eu cheguei na quarta, eu vi desde quarta-feira pessoas recebendo unções, pessoas sendo revestidas do poder, a igreja toda sendo inundada por algo vindo do Espírito Santo, e os seus olhos mesmos testemunharam isso. Os olhos de vocês, e vocês desfrutaram disso. Vocês desfrutaram sobre um poder que veio do alto nesses 5 dias, e que de fato teve vidas que foram batizadas, teve vidas que foram revigoradas, teve vidas que foram ressuscitadas no âmbito espiritual, teve vidas que foram curadas, teve vidas que foram libertas, teve vidas que queriam pôr cabo ao fim da vida, como aquela noite de quarta-feira, onde o Espírito Santo havia me orientado e sobre umas pessoas que haviam querendo se suicidarem, e essas pessoas se manifestaram. Então isso é poder de Deus, está livrando ela, estava tirando ela de algo que ela queria fazer, para trazer ela para um aspecto, para uma percepção de um mundo de amor, onde Deus amaria essas pessoas,
onde essas por um minuto pensaram em pôr fim à vida. Essas pessoas nos procuraram, apesar de serem secretamente ou anonimamente, mas nos procuraram. E queremos dizer a vocês que isso é virtude do Espírito Santo de Deus. Isso é o poder manifestado. Então, o que acontece? Agora Jesus faz a mesma coisa com os discípulos. Olha, vocês caminharam comigo, estiveram esses anos comigo, agora vocês vão. Só que Jesus, ele fala sobre algo. Eu estava compartilhando com o pastor Daniel na quinta-feira na casa dele, e o Espírito Santo estava no mesmo alinhamento de pensamento. A mesma intensidade como o Espírito Santo estava falando na mente do pastor Daniel, era a mesma forma como ele estava falando comigo. O pastor Daniel, ele até sorriu, falou assim: olha que interessante. E aí Jesus disse assim: olha, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém. O que Jerusalém significava? O lar. Jerusalém estava representando um local onde eles moravam, onde eles estavam habituados a estarem. Então Jesus fala assim: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Mas eu gostaria de ler com vocês, para vocês, prestem atenção, não precisa nem abrirem a Bíblia. Olha o que diz o texto de Atos 2:12. Todos os homens estavam atônitos e perplexos e interpelavam uns aos outros, dizendo: o que aconteceu com eles? Essa prerrogativa, essa interrogativa, ela veio depois que aqueles homens haviam tido uma experiência com o Espírito ao qual Jesus havia prometido a eles. Então esses homens agora de todas as nações estavam ouvindo os discípulos ou os apóstolos falarem sobre a maravilha de Deus nas suas próprias línguas. Olha a primeira evidência de quando as pessoas percebem que em nós houve transformação. O que aconteceu com a AD Cravinhos que está diferente? O que aconteceu com aquele moço que foi para aquela igreja e estava diferente? Essa tem que ser uma das primeiras indagações das pessoas quando nos verem pós-conferência. As pessoas nos olharem e falam assim: mas aquela pessoa mudou. Algo mudou na vida dela, ela está diferente. A forma dela falar, a forma dela ver, a forma dela agir está totalmente diferente do que eu conheci anteriormente. É o que aconteceu com esses homens. A Bíblia fala que agora existiam testemunhas de todas as nações que se encontravam debaixo dos céus. Aí uns perguntavam para o outro: mas esses homens não são galileus? Como que eles falam com tanta ousadia sobre o poder de Deus? O que levou eles a serem movidos e a serem transformados? Aí as pessoas agora começavam a se maravilhar com aquilo que havia acontecido com os discípulos. Esse é o resultado maior da conferência. Quando as pessoas olharem para você na rua, quando as pessoas olharem para você dentro da sua casa, quando as pessoas olharem para você dentro do seu trabalho, falam assim: Khaled, oi, o que foi que aconteceu com você? Por quê? Você está diferente. Essa é a primeira indagação, essa é a primeira evidência que de fato a conferência trouxe algo que contribuiu com a nossa vida e com a vida daquelas pessoas que agora nos assistem. As pessoas perguntavam assim: mas espere, o que aconteceu com esses homens? Essa é uma das primeiras evidências que as pessoas verão que você de fato participou de algo que transformou, impactou a sua vida nesses 5, 6 dias. Como nós confessamos e como nós testemunhamos e como nós vimos. A questão é, querido, que nós vimos. Eu vi pessoas sendo transformadas. Não eram só as pessoas que vinham à frente que choravam, as 31 pessoas que haviam agora recebido uma nova vida. Não, eram as pessoas também que estavam na nave da igreja, que o Espírito Santo estava falando profundamente, tocando no íntimo. Ontem uma irmã me parou ali na porta e falou assim: olha, aquele dia que você ministrou na quarta-feira, você falou que nós iríamos testemunhar. Eu já tenho um testemunho para dizer sobre o que aconteceu desde quarta-feira. O que é isso? É a evidência da manifestação do Espírito Santo de Deus na conferência. É o fruto de uma semente que já vem sendo plantada há mais de meses, há quase 1 ano, para a preparação dessa conferência. Querido, o que as pessoas vão receber de você, o que as pessoas vão procurar ver em você são os frutos. As pessoas procurarão sombras, escute isso. Eu estava jantando nesta noite, junto com os pastores, e aí eu pedi para que eu pudesse ir embora. Teve um momento que eu percebi que o Espírito Santo falou algo no meu coração. A gente já havia terminado de jantar, fomos ali conversando, socializar,
E aí a filha e o filho do pastor falaram assim, nós estamos indo embora. E eu falei assim, eu vou também. As pessoas falaram, não, fique, porque a gente é bom de estar em comunhão com as pessoas. Eu falei, eu preciso estudar e orar. Porque o Espírito Santo, ele me chamou, ele queria. Cheguei na casa, fechei o quarto e fui orar. E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração muito interessante. Olha o que ele falou para mim. Ele disse a mim que as pessoas, elas vão buscar sombras e vão buscar frutos. Porque elas não aguentam mais o sol escaldante do pecado que está tosquiando a própria pele delas. Só que essas pessoas, elas precisam encontrar árvores que estejam dando frutos e árvores que produzam sombras. Por quê? Para que elas se escondam debaixo do sol e se escondam debaixo dessas sombras e se alimentem do fruto. E eu falei, Senhor, mas o que quer dizer isso? Aí ele me fez lembrar daquilo que quando uma árvore muito bem plantada junto a ribeiros de água, quando a nossa confiança, quando nós temos uma ligação e uma codependência totalmente de Deus, nós seríamos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que nós daríamos os frutos no tempo certo e a nossa folha jamais se secaria, ela sempre ficaria verde. Querido, existem pessoas lá fora que vão buscar sombras. Existem pessoas lá fora que são desesperadas para comerem frutos, mas provarem do sabor de um fruto, assim como o pastor André ministrou sabiamente, aquelas folhas que elas vão comer e vão se alimentar, a qual eu e você vamos poder oferecer a ela esses frutos. Quais frutos, Khaled? Os frutos daquilo que foi ministrado durante todos esses dias da conferência. E aí Jesus diz aos seus discípulos assim, olha, vocês têm 4 estágios para que vocês evidenciem o que eu fiz na vida de vocês durante todos esses anos. Eu gostaria de trabalhar sobre esses 4 estágios nessa manhã, para nós celebrarmos a ceia. Jesus disse assim, os primeiros que terão que ver o fruto da vida de vocês e provarem da sombra que vocês ofereceram é a casa de vocês, Jerusalém. Jerusalém era a casa daqueles discípulos. Era o lugar onde eles estavam habituados a conviver. Era o lugar escolhido por eles. Jesus falou assim, e ficai em Jerusalém e permanecer em Jerusalém até que do alto vocês todos sejais revestidos de todo o poder. Por que Jesus disse isso? Porque a partir do momento que eles fossem revestidos de poder, aqueles que conheciam os discípulos, aqueles que veriam os discípulos, testemunhariam que de fato Deus e o Espírito Santo é presente na vida das pessoas. Então nosso primeiro campo missionário, nosso primeiro campo de manifestação de Deus é no nosso maior campo de conflito, dentro de nossas casas. São com aquelas pessoas que às vezes nos questionam, são às vezes com aquelas pessoas que às vezes nos perseguem, são às vezes aquelas pessoas que nós temos mais atrito, porque é lá que Deus vai trabalhar de uma forma muito especial. Mas lembre-se, amado, lembre-se daquilo que foi falado durante todos esses dias de conferência. Nunca se esqueça daquilo que você recebeu de Deus nesses dias de conferência. Nunca abra mão de tudo aquilo que foi ministrado desde a terça-feira passada. Lembre-se de cada palavra, de cada canção, de cada pessoa, de cada algo que Deus falou no seu coração, onde você foi profundamente tocado, porque você já vai começar a manifestar isso, você já vai começar a usar isso dentro da sua casa. E olha que interessante, Jesus fala que depois de ser Jerusalém influenciada, depois que Jerusalém for totalmente tomada, digo no âmbito espiritual, depois que Jerusalém conhecer o poder de Deus, agora eu vou para a Judéia. O que quer dizer Judéia? Circunvizinhos, nas ruas onde eu moro, as pessoas que esporadicamente convivem comigo, no meu trabalho, na minha faculdade. Agora Jesus está falando que vocês terão que ir para a Judéia, manifestar o poder de Deus, ao qual vocês foram revestidos nesses dias de conferência. Agora vocês serão testemunhas de Cristo na Judéia, aonde? Circunvizinhos, nos lugares ao redor de Cravinhos, nos bairros que rodeiam nos bairros que rodeiam a sua rua, nas pessoas que convivem ao redor de você. E lá também você terá que testemunhar a Cristo. Só que Jesus, ele vai um pouco mais profundo. Ele fala assim, depois de vocês terem tido depois de vocês terem tido eficiência e agido com excelência lá na casa de vocês e na Judéia, agora tem um terceiro estágio, na Samaria. Quem eram os samaritanos? Eram os inimigos mortais dos judeus.
eram pessoas que não se davam com os judeus. Então Jesus falou assim, ó, além de vocês testemunharem o meu nome e manifestarem a minha glória na casa de vocês, Jerusalém, vocês agora continuamente irão para a Judéia e posteriormente serão os vossos inimigos. Porque Jesus, num dos seus discursos, ele diz assim, lá em Mateus 5, fala assim, olha, qual é o prazer, qual é a finalidade, ou qual é o propósito que vocês tiverem se vocês saudarem só aquele que vos saúdam? Qual é o plano do evangelho se vocês amarem somente aquele que vos ama? Até os publicanos fazem isso. Qual é a maravilha? Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo, qual é o sentido da manifestação de Deus se vocês se sentarem só aqueles que concordam com as suas ideias? Qual é o propósito de eu vir a essa terra, de eu me entregar na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, para que vocês acenem ou cumprimentem somente as pessoas que seguem a mesma fé que vocês? Qual é o propósito? Não. Vocês têm que amar aquele que vos perseguem, orar aquele que não vos amam, caminhar com aqueles que obrigam a andar com vocês 2 milhas, dar a capa de vocês, sendo se vocês tiverem só uma, dar tudo àquele que vocês... aquilo que as pessoas têm pedido, se vocês têm abundância na vida de vocês, oferecer a face para aquele que fere um lado dela. Esse é o maior segredo do cristianismo. É onde Deus te ensina a amar as pessoas não com seu amor, porque se você amar as pessoas com seu próprio amor, você é incapaz de amar as pessoas. Jesus disse, ó, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu. Ele não está dizendo mais nós, mas como eu vos amei. Agora ele está dizendo que nós deveríamos amar as pessoas com o perdão, aquelas pessoas que nos perseguem. E aí Jesus fala assim, olha, então o primeiro cenário, Jerusalém. O segundo cenário, Judéia. O terceiro cenário, agora, Samaria, aquele que vos persegue. E posteriormente os confins da terra, lugares distantes. Lugares, sabe por quê? Eu tenho ouvido uma gama de pessoas que estão sendo separadas para o ministério, que querem ir para o Oriente Médio, mas a sua Jerusalém está falida. Que querem ir testemunhar Jesus para os índios, mas nas suas casas não tem êxito. Que querem ir para a Ásia, que querem ir para a Europa, que querem ir anunciar Jesus em outras nações, ou nos lugares ribeirinhos do país, ou nas regiões nortes do país, que é uma região muito carente. Mas quando você olha para dentro de Jerusalém dele, você percebe que em Jerusalém não foi feito um trabalho muito bem feito. E há deficiência em Jerusalém, há problema dentro de Jerusalém. Ele não conseguiu testemunhar Jesus da mesma forma, ele não conseguiu testemunhar com tanta clareza Jesus em Jerusalém e quer ir para fora ministrar. Jesus fala assim que não. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. 2 exemplos que vocês conhecem muito bem. A Bíblia fala lá em Lucas que um dia Jesus tinha acabado de ensinar sobre a parábola do semeador, havia ensinado e explicado. Além de Jesus explicar, ele teve que reexplicar para os discípulos. E aí, passado-se algum tempo, Jesus sai de onde ele está, atravessa o mar da Galileia e vai lá para Gadara. Quando ele chega em Gadara, tem um homem lá que estava preso, cativo, que estava lá sendo levado por uma legião de demônios pelo deserto e andava pelo cemitério. A Bíblia fala que ele andava nu, correntes, não poderia prender ele nem cadeias. Aí Jesus vem e processa todo o processo de libertação. Aí a Bíblia fala que aquele homem é liberto, aquele homem agora ele está sentado, conversando em perfeito juízo, são. E aí Jesus, depois de ter promovido tudo aquilo que foi promovido, é convidado pelos homens que moravam em Gadara a se retirar. Jesus gentilmente ouve aqueles homens e se retira da cidade. Só que quando ele entra no barco, aquele homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu ir com você. Ele havia sido liberto por Jesus. Deixa eu ir com você, eu vou ser um conferencista internacional. Eu vou ser um cantor internacional. Eu vou dar o meu testemunho para as pessoas. O Senhor vai ser meu assessor. E não vai ter tempo para a gente vai pregar 3 vezes por dia. Imagina na hora que eles ouvirem sobre um ex-endemoniado de Gadara. Os povos vão se glorificar, a gente vai ter agenda o ano todo. É uma coisa que percorre hoje, nos dias de hoje, no nossos meios. É um lugar, é uma coisa que a gente deseja muito.
E aí a Bíblia fala que Jesus, olhando para ele, disse: não, você não tem que ir comigo. Você tem que voltar lá na sua casa. Você tem que ir lá na sua Jerusalém. Quem primeiro precisa ver o que eu fiz na sua vida, não são as nações e nem os confins da terra. Quem primeiro precisa ouvir a evidência do meu ministério, da minha restauração na sua vida, é a sua Jerusalém. Aí a Bíblia fala, sabe o que ele faz? Ele volta para a sua casa, o que representava Jerusalém. A Bíblia fala que na hora que aquele gadareno volta, sabe por quê, querido? Aquele gadareno era um pai, ou um filho, ou um marido, ou um irmão. Ele havia perdido a comunhão com a Jerusalém dele. Aí a Bíblia fala que aquele homem volta e começa a anunciar tudo aquilo que havia feito Jesus na vida dele. E a Bíblia fala, e as pessoas, ouvindo ele, se maravilhavam. Quem eram as pessoas? A Jerusalém. É igual a mulher samaritana. A mulher samaritana encontra Jesus, ou melhor, Jesus encontra ela. Os discípulos voltam, quando vê aquela cena se espantam. Jesus conversando com ela, e ela não segue Jesus. O que ela faz? Ela vai lá na cidade dela. Onde ela vai lá na Jerusalém dela. E quando ela anuncia tudo aquilo que Jesus havia feito, qual é a primeira evidência? Toda a população e toda a cidade saiu atrás dela para ver aquilo que Jesus havia promovido dentro dela. Mas onde que ela foi em primeiro lugar? Jerusalém. Porque quando a sua Jerusalém, por que quando Neemias estava lá no bem bom no reino dele, por que quando Neemias estava lá assegurado financeiramente, assegurado socialmente, assegurado espiritualmente, assegurado familiarmente, a notícia que chegou ao ouvido dele entristeceu ele? Falou assim, ó, olha a notícia, Neemias, os muros estão derrubados e as portas de Jerusalém estão queimadas. Ele se entristeceu, ele volta. Porque não adianta, querido, ele está no local onde está tudo restaurado, sendo que a capital, a principal morada, o principal lugar da vida dele, estivesse desmoronado. A Bíblia fala que ele chega para o rei libera e ele volta. E lá, quando ele volta, ele restaura Jerusalém novamente. Ele consolida as portas, coloca portas novas, os muros são reedificados. Porque aí ele entendeu que a importância principal da vida dele seria Jerusalém. Porque foi de lá que saiu tudo para a vida dele. Foi de lá que ele e seus pais saíram. Foi de lá que saiu a lei. Foi de lá que ele ouviu falar sobre Jeová. Foi de lá que ele foi instruído na palavra. Então a nossa preocupação em primeiro lugar tem que ser Jerusalém. Antes de nós irmos para os confins da terra, nós temos que estar em Jerusalém trabalhando, tratando, sarando, curando. E sabe quem Deus quer usar para curar a sua Jerusalém? Não sou eu, é você. Sabe quem Deus quer usar para restaurar a sua Jerusalém? É você mesmo. Sabe qual foi o instrumento de Deus escolhido por Deus para entrar lá na sua casa e sarar, curar, restaurar? É aquele mesmo instrumento que durante esses 5 dias provaram da unção, da virtude e do poder do Espírito Santo de Deus nesses dias de conferência. Deus quer usar você na impossibilidade que você imaginava que você nunca seria usado. É assim que é o Evangelho. Deus usa aquilo que não é, aonde Ele quer que seja. Deus usa as coisas loucas para confundir aquilo que as pessoas nunca imaginavam que ia ser. Tem acontecido isso na minha vida. E vai acontecer na sua, não é diferente. E tem que acontecer na sua. As pessoas têm que olhar para você, o que aconteceu. Só que tem um elemento muito importante. E eu gostaria que vocês nunca se esquecessem disso. A Bíblia diz, por quase todo o ministério de Jesus, tem um negócio em Jesus, há algo em Jesus que me chama muita atenção, e a todos os dias eu tenho pedido a Deus. Uma irmã conversando comigo na quinta-feira, ela disse, fala, Khaled, sabe o que me chamou a atenção em você? Que todas as 9 pessoas que vieram aceitar Jesus, você falou com cada uma delas, e você demonstrou amor por cada uma delas de uma forma muito singular. Cada uma delas tinha um pouco de você, você demonstrava amor delas. Sabe algo que eu aprendi em Jesus? Que em toda a carreira de militância de Jesus sobre a terra, ele tinha algo que emanava de dentro dele, que constrangia as pessoas.
A Bíblia fala que certo leproso, lá em Marcos 1, a partir do versículo de número 43, um certo leproso pôs-se a caminho, chegou gritando para Jesus. A Bíblia fala que esse leproso se ajoelhou, adorou Jesus, e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus, olhando para ele, movido de uma íntima compaixão. Esse é o segredo do sucesso da conferência na sua vida. A Bíblia fala assim, ele fala assim, se quiseres, tu pode. A Bíblia fala assim, e Jesus, compadecido ou movido de uma íntima compaixão. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nós não temos dinheiro, nós não temos como alimentar as pessoas, nós não temos como recursos para alimentar a pessoa. Aí a Bíblia não fala que Jesus já fez um milagre, não. A Bíblia fala que Jesus, olhando a multidão, foi movido de uma íntima compaixão. Tinha algo e tem algo em Jesus que me chama a atenção, e eu tenho pedido a Deus todos os dias que o cálice seja movido por uma íntima compaixão pelas pessoas. O sucesso dessa conferência, querido, ele necessita de algumas regras, como diz o pastor Daniel, e essas regras são os princípios bíblicos. E sem compaixão não há como amar as pessoas. Sem sermos compadecidos, não ter sucesso na conferência. Sem compaixão não há como ter unidade em nosso meio. Sem compaixão não há como respeitar as autoridades. Sem compaixão não há como amar os nossos inimigos. A Bíblia fala que Jesus era movido de uma íntima compaixão. Ele era movido de algo que saía de dentro dele, que emanava e encontrava as pessoas. É isso que tem faltado nesses últimos dias. A Bíblia fala que o filho pródigo voltou para casa. A Bíblia fala que aquele menino, depois de ter permanecido tantos anos, perdendo seu dinheiro, gastando, resolveu voltar. A Bíblia fala assim, e caindo-se, o jovem resolveu voltar para casa com tanto de justificativa. E a Bíblia fala que o pai estava sempre lá ao longe, olhando pelo caminho que o filho havia ido. E um dia o pai está lá olhando, o filho, ele reconhece que é o filho. E quando o filho está voltando, a Bíblia fala, e o pai, movido de uma íntima compaixão, saiu apressadamente para encontrar o filho que havia se perdido. E quando o filho encontrou o pai e foi se justificar, a compaixão falou mais alto do que as justificativas do filho. A íntima compaixão falou mais alto do que os erros do filho. A íntima compaixão vai te fazer ver além das justificativas das pessoas que te procuram. A íntima compaixão vai te fazer amar as pessoas além dos defeitos dela. A íntima compaixão vai te fazer aceitar as pessoas além dos erros dela. Aquele jovem já havia preparado um esboço e um discurso para se justificar, explicando por que ele estava voltando. Aí a Bíblia fala que o pai, movido de uma íntima compaixão, simplesmente o abraçou. E aí aquele leproso, olhando para Jesus, falou assim: se quiseres, tu pode. E Jesus fala assim: eu quero. E a Bíblia fala que Jesus tocou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos movidos por uma íntima compaixão, nós tocamos na enfermidade das pessoas, tocamos na esfinge das pessoas, tocamos naqueles que estão mortos espiritualmente e mortos fisicamente, tocamos na cegueira que estão no olho. Não sentimos nojo, nem temos preconceito. Chegamos nas chagas que as pessoas estão carregando em seu corpo e tocamos nas chagas, tocamos nas doenças das pessoas e profetizamos e dizemos: seja curado em nome de Jesus, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque estamos sendo movidos por algo chamado íntima compaixão. Há uma saída para a nação brasileira, e não está na política. Há uma saída para o país, e não está no poder legislativo. Há uma solução para a nação brasileira, e não está no poder executivo.
Há uma solução para a nação brasileira e não está no poder legislativo. O Brasil, ele tem restauração. O Brasil, ele tem saída. O Brasil, ele tem uma solução. O Brasil, há sim algo para o Brasil e esse algo está com a igreja. A solução para o país devastado por tanta coisa está aqui dentro nessa manhã. Esteve presente nesses tantos dias de conferência e estará presente, mas depende muito de você, AD Cravinhos, ser movido por essa íntima compaixão, ser movido por esse algo. Olha o que diz o texto. Olha o que diz a Bíblia Sagrada quando esse leproso encontra Jesus. Aproximou-se dele um leproso, rogando, de joelhos. Vocês querem uma prova dessa palavra? Escute isso. 90 dias, de hoje a 90 dias. Por essas portas, escute o que eu estou falando com vocês. 90 dias, por essas portas, entrarão pessoas clamando por cura. Escute isso. Por aquela e por aquela pessoa, por aquela porta. Entrarão pessoas nessa igreja, desesperadas, nos próximos 90 dias. Pessoas desesperadas por cura. Pessoas desesperadas querendo pôr fim à vida. Só quarta-feira eram 3 moças. Não era uma, eram 3. Nos próximos dias, essa igreja será fluída por pessoas da cidade de Cravinhos, que entrarão desesperadas buscando cura para suas vidas, porque estão a ponto de cometerem loucuras. Só tem um antídoto para curá-las. Se quiseres, pode curar-me. E Jesus e AD Cravinhos, movidos de uma íntima compaixão, disse: eu quero ser-te limpo agora. Isso está gravado e vai ficar gravado. 90 dias, vocês verão a quantidade de pessoas que entrarão aqui neste lugar dizendo: eu preciso ser curado. Está gravado, está documentado através de áudio e de imagem. Preparem-se para um avivamento. Escute, preparem-se para aquilo que Deus tem dado a oportunidade da AD Cravinhos provar, que muitas igrejas não provam mais. O irmão que foi me buscar hoje, nós estávamos conversando, apesar do pouco percurso, ele não sabia de nada. Ele dizia para mim: Khalid, a situação está feia aí por aí nos lugares. Eu falei assim: sim, mas tem lugares onde as pessoas ainda estão se esforçando. Tem lugares onde as pessoas, apesar dos seus tropeços e apesar das suas falhas, estão lutando. Tem lugares que, apesar de toda contrariedade, de toda paralisia espiritual que às vezes nós temos visto, tem lugares que estão desbravando e sendo ousados e corajosos. Ele nem sabia do que o que o Espírito Santo estava preparando para essa manhã. Vocês provarão de um avivamento nos próximos meses, como poucos lugares provaram. Outras igrejas abriram mão desse avivamento. Eu não sei se vocês entenderam, a palavra que está sendo ministrada desde o primeiro dia é uma continuação. Sim ou não? O pastor André disse algo sobre a formiga, que a primeira coisa que a formiga, o primeiro alimento que a formiga pega e leva para o formigueiro, ela leva para quem? Vocês esqueceram? Não, o primeiro não é para a maior, o primeiro é para o fungo. Para que o fungo tire o que lá de dentro?
Tira o quê? Fazer a limpeza na casa. O Espírito Santo de Deus vai expor a sujeira. O Espírito Santo de Deus vai denunciar aqueles que estão encobertos. O Espírito Santo de Deus vai revelar aqueles que estão vivendo uma vida de duplicidade. O André falou que ontem Deus ia pegar. Foi ou não foi? Preparem-se. Para que haja avivamento, é necessário haver quebrantamento. Para que haja avivamento, é necessário que haja arrependimento. Para que haja o mover de Deus, é necessário que aquilo que não preste saia. Porque Deus não compactua com a sujeira e com a sua glória. Deus exterminará, aniquilará a sujeira. E quando isso for feito, essa igreja provará. E já começou a ser feito. Já foi feito. Aqueles que eram duplos, aqueles que tinham duplicidade de caráter, não suportaram. Aquele que está vivendo uma vida mediana, aquele que está vivendo uma vida de pecado, aquele que está se escondendo de trás de uma faceta, será desmascarado. Porque o alimento sólido chegou a este lugar. Aqui é ministrado alimento sólido. O fungo vai agir, vai tirar toda a sujeira. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, nos próximos meses, se manifestará neste lugar. Vocês provarão, escute, vocês provarão de um avivamento como nunca antes foi visto. A AD Cravinhos será conhecido como uma igreja onde a glória do Senhor se manifesta, culto após culto. E a glória do Senhor permanecerá. Pessoas serão curadas. Pessoas que adentrarem essa porta desesperadas, encontrarão aqui o alívio, a cura, o milagre e a restauração para a sua vida. Esse lugar será pequeno. As cadeiras serão muito poucas. Faltarão obreiros para cuidar das pessoas. Mas no meio dessas pessoas que aqui ficarem, que aqui se dispuserem a viver uma vida em santidade, Deus levantará outros obreiros. Deus levantará outros homens santos, irrepreensíveis, éticos, moralmente formados, familiarmente, socialmente e financeiramente. Então, deixa eu dizer algo. Se você tem algum problema financeiro, resolvam. Se você tem algum problema familiar, resolvam. Se você tem algum desvio de imoralidade, resolva. Antes que Deus te escancare e te denuncie. Deus está te dando uma oportunidade de você pôr em ordem a casa. O rei ia morrer. Deus mandou o profeta ir lá na casa dele e falou assim: ponha em ordem a tua casa, porque você morrerás. Deus está dando-nos a oportunidade de remover a sujeira de dentro dos nossos lares, de levar essa palavra e tirar toda sujeira que atrapalha e que contamina o habitat do Espírito Santo de Deus. Eu quero provar dessa glória. Eu quero provar dessa manifestação de Deus. Nos próximos 90 dias, vocês verão o sinal dessa palavra nas portas dessa igreja. Nos próximos meses, vocês provarão de um avivamento, como seus olhos nunca viram e seus ouvidos nunca ouviram. AD Cravinhos, se prepare. AD Cravinhos, se prepare. Escute isso. Pode me cobrar. Surdos ouvirão. Coxos serão
curados. Estéreis, escute, mulheres estéreis serão saradas. Vocês provarão de algo vindo do Senhor que vocês nunca imaginaram encontrar neste lugar. Quando Pedro entendeu isso, quando Pedro compreendeu o que movia o ministério de Jesus, para nós encerrarmos, porque nós vamos fazer uma celebração em alegria em virtude dessa palavra. Amém? Quando Pedro entendeu o que movia Jesus, um dia a Bíblia fala que ele estava indo para o templo. E tinha um coxo, desde a infância, que todos os dias as pessoas levaram ele para um lugar chamado Porta. E aí quando Pedro chegou perto dele, e ele disse a Pedro, o que ele pediu para Pedro? E aí a Bíblia fala que ele se aproximando de Pedro, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, eu não tenho o que você quer. Eu não tenho nem o dinheiro, eu não tenho nem ouro e não tenho nem prata. Mas o que eu tenho, o que ele havia adquirido de Jesus durante toda a sua vida, o que Pedro havia falhado durante algumas situações da sua vida, que precedia a morte de Jesus, mas que depois os ensinos de Jesus e a palavra havia transformado Pedro. Ele falou assim, aquilo que eu tenho, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu adquiri, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu consegui através de Cristo, aquilo que eu tenho, eu te dou. E a Bíblia diz que, esticando a mão, tomou pela mão direita, e aquele homem agora se levantou. Sabe o que movia Jesus? A íntima compaixão. Sabe o que levou Jesus a descer como homem a essa terra? Eu gosto de dizer que Deus anunciou a sua misericórdia e a misericórdia andou no meio de nós. E uma hora a misericórdia ela tinha que se transformar em graça. E aí a misericórdia se transformando em graça subiu a cruz. E eu disse que apesar da misericórdia ter se passado para a graça, ela tinha que virar bondade. E ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, a bondade ressuscitou. Mas tinha algo que movia aquele homem que foi escolhido para ser misericórdia, graça, bondade e o Deus de amor, que era a íntima compaixão. Porque quando você é movido pela íntima compaixão, você não olha a quem você está ajudando. Eu tenho 3 minutos. Quer um exemplo? Eu vou dar esse exemplo para vocês na parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que certo homem, vamos agora resumir. Nós sabemos que um doutor da lei perguntou para Jesus o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. Sabemos muito bem disso. A Bíblia fala que agora o resultado da explicação de Jesus era que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando no meio do caminho, alguns salteadores e ladrões pegaram, espancaram, bateram e deixaram ele como se fosse semi-morto. E a Bíblia diz que aí depois pelo mesmo caminho, consequentemente, ou seja, o que é consequentemente? Depois. A consequência agora, consequentemente, alguém andando pelo mesmo caminho, passando, tendo visto ao homem, passou ao longe e não o ajudou. Semelhantemente, o que é semelhantemente? Algo igual. A Bíblia fala que agora o levita, passando pelo mesmo caminho que o sacerdote havia passado, e aquele homem que havia sido espancado, estava semi-morto, não o ajudou, o que ele fez? Fez a mesma coisa que o sacerdote não o ajudou. Aí a Bíblia fala assim, ó, e vindo um samaritano pelo seu caminho, olhando o homem, parou, ajudou, passou o bálsamo, passou o óleo, passou o vinho, investiu. Escute que vocês vão entender o resultado. Aí a Bíblia fala que agora ele desceu do seu animal,
colocou o homem no seu animal, levou para uma hospedaria e deixou 2 denários. 2 denários corresponde, porque a gente tem que entrar nessa parte, querido. 2 denários corresponde a 2 semanas de alimentação numa casa de 4 pessoas. Ou seja, com 2 denários, transformando na moeda corrente hoje, uma família com 4 pessoas comeria durante 2 semanas do bom e do melhor. Então aquele homem deixa 2 denários. Ele investiu dinheiro e diz: tudo aquilo que esse homem gastar depois da minha ida, na minha volta eu vou te pagar. Aí a Bíblia fala assim, aí Jesus pergunta: quem foi o correto? Aí o doutor dá: aquele que agiu de misericórdia, aquele que agiu de compaixão. Aí Jesus falou assim: respondeste bem, faça isso, irá para o céu. A íntima compaixão faz você gastar tempo com as pessoas. A íntima compaixão faz você investir tempo com as pessoas. A íntima compaixão faz você descer do seu animal, passar o bálsamo, passar o remédio e oferecer o seu animal às pessoas. E levar as pessoas sobre o seu animal. A íntima compaixão faz você investir dinheiro nas pessoas. A íntima compaixão faz você investir dinheiro nos leprosos. A íntima compaixão faz você investir suas finanças para o reino de Deus. A questão é que o sacerdote e o levita estavam muito ocupados com as suas vidas. Não poderiam investir tempo. Não poderiam investir dinheiro. E para que essa mesa fosse celebrada hoje, teve um homem que investiu o tempo dele para nós. Não foi de graça, como alguns dizem. É pela e debaixo da graça. A íntima compaixão faz você pôr a mão no bolso e não olhar quanto você está gastando. A íntima compaixão faz você parar para ouvir as pessoas que precisam ser ouvidas porque estão leprosas. A íntima compaixão faz você abrir mão de você mesmo para viver em unidade com seu irmão. A íntima compaixão faz você abrir mão dos seus sonhos para compartilhar dos sonhos do seu irmão. A íntima compaixão faz você pegar o seu alimento que você tem à mesa e dividir com aquele que não tem. A íntima compaixão faz você parar com aqueles que estão te ofendendo e perdoá-los. A íntima compaixão faz você assentar com aquele que te critica, que te maldiz, que te difama, dar um abraço, beijá-lo na face e amá-lo. A íntima compaixão faz você virar o rosto e diz: não bata só aqui, por favor, bata aqui também. A íntima compaixão faz você pegar aquele que está tropicando, como diz Provérbios, Salomão diz: socorre aqueles que estão cambaleando para a morte. Íntima compaixão. Você pode adquirir todos os dons, você pode adquirir todos os talentos, isso te é lícito. A Bíblia é muito bem clara. Você pode adquirir todo episcopado, a Bíblia é clara. Bem coisa faz aquele que almeja o episcopado. Você pode adquirir toda a sabedoria. Você pode adquirir todas as riquezas. Mas se você não tiver a íntima compaixão, tudo isso que você adquiriu ao longo da sua vida será em vão. Porque o que move o reino de Deus, o que aquece o reino de Deus, o que aquece o coração de Deus, o que aquece o Espírito Santo, o combustível que moveu Jesus a morrer numa cruz por mim e por você, para nós celebrarmos essa manhã de vitória, é algo chamado íntima compaixão. A igreja de Jesus, ela é movida pela íntima compaixão. O reino de Deus, os céus, quer ver? O que diz em João 3,16? Porque o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Algo que sobrepõe a razão. Algo que está além do nosso entendimento. De tal. Algo que vai além da minha própria compreensão. Que deu seu filho. O que movia Deus?
íntima compaixão. Nada mais move uma igreja a não ser a íntima compaixão. Você pode colocar de pé no seu lugar nesse momento, por favor? Eu quero orar. O pastor Daniel falou assim, cara, de 11h30, eu sou muito pontual com o horário. Nós temos uma ceia para celebrar. Nós temos um dia majestoso. Mas eu queria celebrar com vocês hoje, movido por algo. Sabe, eu queria que esses dias eu não queria que eu fosse lembrado, não. Vocês nem precisam mais me chamar para as próximas conferências, mas se for eu agradeço. Mas eu queria que vocês não se esquecessem, por favor, desse elemento. Íntima compaixão. Esse tem que ser o seu combustível agora. Escute, vocês lembram se em algum momento da conferência vocês ouviram essa palavra? Não. Então a partir de agora, tudo aquilo que vocês absorveram tem um combustível que vai nutrir, tem um combustível que vai potencializar, tem um combustível que vai aflorar aquilo que vocês absorveram aqui. É a íntima compaixão. Vou repetir mais uma vez por debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Assembleia de Deus Cravinhos, Campo Madureira, será presenteada por um avivamento. Escute. Só que tem uma responsabilidade, pastor Daniel. O que nós faremos com o avivamento? Os Estados Unidos hoje, eles se perderam o avivamento por tantas coisas. Olha quem os Estados Unidos hoje é. Vou repetir mais uma vez. A AD Cravinhos, nos próximos meses, provará de um avivamento vindo de Deus. E nós, porque eu me incluo nessa, e nós seremos responsáveis por aquilo que nós faremos por esse avivamento. E com esse avivamento. Mas tem um elemento, tem um sinal, tem algo que vai fazer com que permaneça esse avivamento. Qual é? Nunca se esqueçam disso. O que movia o ministério de Jesus, o que alimentava Jesus como um homem, o que fazia Jesus passar por tudo aquilo que ele passou, chegar ao ponto de Getsêmani, lá no Getsêmani, lá naquele lugar que significa espremer azeitona, e Jesus foi moído como se espreme uma azeitona, era íntima compaixão. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero nessa manhã, Senhor, te agradecer. Te agradecer, Deus, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Te agradecer por aquilo que foram esses dias de conferência. Nós estamos aqui, Senhor, diante da demonstração da sua íntima compaixão, esses alimentos que representam a sua compaixão por nós. Estamos aqui celebrando, Senhor, nesse encerramento de trabalho, mas nesse início como igreja, nesse encerramento, Pai, da conferência do trabalho que foi feito dentro da igreja, mas agora celebraremos o início de um trabalho que o Senhor iniciará sobre essa igreja, sobre aquilo que o Senhor ministrou nessa madrugada, Pai, enquanto eu estava orando, sobre o avivamento que esse lugar provaria. Deus, que nós tenhamos sabedoria, cuidado, que nós saibamos, Pai, como administrar e como segurar em nossas mãos esse avivamento. Pai, eu sei que o Senhor falava sobre a juventude, que ela transformaria o lugar onde ela mora, que a juventude transformaria os pilares da onde eles convivem. Senhor, se cumpre isso na vida desses jovens, que os jovens provariam de uma manifestação como nunca antes, para que houvesse, Senhor, pessoas e outros jovens sendo resgatados, Senhor. Eles tenham essa consciência, Senhor, Pai, que essa íntima compaixão movam eles, Pai, e essa igreja que o Senhor ministrou, que entrariam pessoas aqui leprosas, pessoas desesperadas, gritando por cura, e nós como igreja esticaríamos as nossas mãos e diríamos: sede curados,
porque nós seremos movidos, Senhor, pela íntima compaixão. Seremos movidos por esse combustível que nutre o céu, esse combustível que alimenta o céu, esse combustível que alimentou Jesus durante todo esse tempo que esteve conosco, e ainda, Senhor, é a demonstração dele para conosco, a sua íntima compaixão. Muito obrigado. Eu tenho algo a dizer ao Senhor Jesus. Eu tenho muita saudade de Ti, Senhor, mas eu sei que no tempo certo, no momento certo e no dia certo, o Senhor me levará. Mas eu tenho muita saudade do céu, Pai. Muito obrigado por esses dias, por essa presença, por essa igreja, pela liderança, pelo pastor Daniel e pela pastora Joana, pelo Hélito, sua esposa, por a liderança local desse lugar que me tratou com tanto amor e com tanto carinho, Deus. Muito obrigado. Cumpre aqui, Deus, tudo aquilo que foi ministrado. Cumpre aqui, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado. Manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor me mostrou nesta madrugada, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.